Você não precisa de mais um vídeo sobre dinheiro. Você precisa de um lugar dentro de você que não desmorone quando a vida aperta, quando o mês encurta, quando as contas chegam juntas e o seu peito tenta te convencer que você está sozinho nessa batalha. Porque existe um tipo de pessoa que ganha mais e continua quebrada por dentro. E existe outro tipo de pessoa que começa com pouco e, mesmo assim, constrói algo que permanece, algo que cresce com raízes, não com pressa. E a diferença raramente está no salário. A diferença quase nunca está na conta bancária. A diferença está na raiz que você carrega e na identidade que você repete todos os dias, mesmo sem perceber. Imagina uma cena simples, comum, silenciosa. Uma mesa no fim do dia. A luz fraca, quase cansada. Um celular com a tela acesa, notificações chegando, parcelas, lembretes, e aquela sensação de que tudo está te cobrando ao mesmo tempo. E uma pessoa olhando para aquilo como quem olha para um inimigo. Não porque ela seja fraca, não porque seja preguiçosa, não porque não sabe se organizar, mas porque, em algum lugar lá dentro, dinheiro deixou de ser um assunto e virou uma ameaça. E é por isso que tanta gente trava. Porque dinheiro, para muita gente, não é só dinheiro. Dinheiro vira pressão. Dinheiro vira medo. Dinheiro vira culpa. Dinheiro vira um julgamento silencioso, repetindo por dentro. Você não está dando conta. E quando alguém vive assim por muito tempo, começa a nascer uma identidade. Sem perceber, a pessoa vai virando alguém que foge. Ela foge abrindo o aplicativo do banco só quando não tem mais escolha. Ela foge adiando decisões simples, como se adiar fosse ganhar tempo, quando na verdade é só acumular peso. Ela foge se dando pequenas recompensas para suportar o dia, e depois paga a conta emocional disso com vergonha. Ela foge criando justificativas inteligentes para não fazer o básico, e no fundo, é como se ela estivesse sempre tentando escapar de si mesma. E aqui está o ponto que quase ninguém fala com honestidade, porque é desconfortável, mas é libertador. Você não está quebrado apenas por falta de dinheiro. Você está quebrado por falta de governo interno. Governo interno é quando você decide quem manda dentro de você. É quando você para de reagir ao medo, ao impulso, à comparação e à urgência, e começa a conduzir a sua vida com firmeza. É quando você deixa de ser refém do que sente no momento e passa a ser fiel ao que decidiu como princípio. E princípios não são frases bonitas para postar. Princípios são leis internas. Princípio é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Princípio é aquilo que você mantém quando ninguém te aplaude. Princípio é aquilo que você não negocia, mesmo quando seria fácil negociar, mesmo quando o mundo inteiro diz: vai, só dessa vez. E agora eu quero te levar para uma cena ainda mais íntima, porque muita coisa começa antes do seu primeiro salário. Tem gente que cresceu vendo o dinheiro como uma briga. Conta espalhada, silêncio pesado, olhos cansados, portas fechadas com força, tensão no ar. A criança não entendia planilha, mas entendia clima. Ela não sabia o nome das emoções, mas o corpo dela sabia o que era insegurança. E o corpo aprende cedo. E quando essa criança vira adulta, ela pode até ganhar mais, mas por dentro ainda existe um alarme antigo tocando. O corpo ainda acha que dinheiro é perigo. Por isso, quando chega o dia de organizar, o peito aperta. Quando chega o dia de dizer, não vou gastar, vem uma sensação de perda, como se disciplina fosse castigo. Quando chega o dia de guardar, nasce um medo sem nome. E se eu precisar e não tiver? E aí você percebe uma coisa que muda o jogo. Não é só matemática. É memória. É emoção. É identidade. E se você quer construir riqueza de verdade, não só números, mas estabilidade, paz, margem e futuro, você vai precisar de uma decisão que não depende do seu humor, nem da sua euforia, nem do seu cansaço. A decisão é esta: eu vou me tornar uma pessoa que honra o que recebe. Eu vou me tornar uma pessoa que administra com fidelidade. Eu vou me tornar uma pessoa que cresce sem ferir, sem enganar, sem atropelar. Eu vou me tornar uma pessoa que não vende a paz por números.
Isso é raiz. Porque existe um tipo de riqueza que aumenta o bolso e diminui o caráter. E quando isso acontece, a vida cobra com juros. Não só em dinheiro, mas em ansiedade, em instabilidade, em relações quebradas, em noites mal dormidas, em um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Agora vamos descer do discurso e ir para o método. Sem fantasia, sem promessa fácil, sem teatro. Toda prosperidade saudável nasce de 3 fundamentos práticos: clareza, ordem e ação eficiente. Clareza é quando você para de viver na névoa. É quando você encara números como quem encara a realidade, não como quem encara a condenação. Você olha para o que entra, para o que sai, para o que pesa, para o que vaza, e em vez de se punir, você decide conduzir. Ordem é quando você cria estrutura para a sua vida não depender de força de vontade o tempo todo. Porque força de vontade cansa. E quando você está cansado, o impulso parece mais forte. Estrutura sustenta. Estrutura cria chão. Estrutura faz você continuar mesmo nos dias em que você não está inspirado. E a ação eficiente é quando você faz o que precisa ser feito do jeito certo, no tempo certo, sem drama, sem exagero, sem tudo ou nada, sem precisar se destruir para se provar. Porque maturidade financeira não é intensidade de uma semana. Maturidade financeira é consistência de anos. E repara como isso é profundo por dentro e prático por fora ao mesmo tempo. Porque fala de domínio próprio, honestidade, honra, diligência. E isso vira hábito, vira rotina, vira estabilidade, vira uma vida que não desaba quando a vida aperta. E agora eu vou te fazer uma pergunta que pode doer, mas tem poder de te libertar, se você for sincero. Quando você pensa em prosperar, o que você quer provar? Para quem? Você quer paz ou você quer validação? Você quer liberdade ou você quer vingança contra uma história antiga? Você quer construir ou você quer ser visto? Porque tem gente que quer dinheiro para preencher um buraco emocional. E isso cria um buraco que dinheiro nenhum fecha. A raiz da riqueza não é ter mais. A raiz da riqueza é ser inteiro. E ser inteiro significa: você faz o certo mesmo quando ninguém está olhando. Você cresce sem precisar diminuir ninguém. Você administra sem mentir para si mesmo. Você para de se punir e começa a se conduzir. E agora eu vou te dar um exercício que parece pequeno, mas é profundo. Ele não mexe só no seu dinheiro. Ele mexe no seu eu. Exercício da semana. O ato de honra. 7 dias. Durante 7 dias, você vai fazer uma coisa simples. Você vai escolher um valor pequeno e fixo. Pode ser simbólico. Pode ser quase nada. Mas vai ser fixo e vai ser honrado. E você vai separar esse valor como um ato de honra. Não é porque sobrou. É porque você está ensinando para o seu cérebro quem manda. Você vai declarar sem precisar falar alto: eu não vivo no impulso. Eu não sou uma pessoa que só faz quando dá. Eu sou uma pessoa que decide e sustenta. E aqui vem a parte que transforma, porque não é só separar, é observar quem você vira quando separa. Todo dia, depois de separar esse valor, você vai escrever respostas curtas para estas perguntas. 1. O que eu senti no exato momento em que eu separei esse valor? 2. Que pensamento tentou me sabotar? 3. O que isso revela sobre a minha antiga identidade? 4. Qual identidade nova eu estou treinando hoje? Você vai perceber coisas que nunca percebeu, porque o dinheiro muitas vezes não revela falta de renda. Ele revela falta de direção interna. E quando você cria direção interna, algo muda de verdade. Você para de depender de motivação. Você passa a depender de governo. Se você fizer isso por 7 dias, você vai entender uma coisa com o corpo, não só com a cabeça. Prosperidade não é um evento. Prosperidade é um tipo de pessoa. E é isso que a gente está construindo aqui. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como gratidão deixa de ser discurso e vira um treinamento real de visão. Porque quem não enxerga valor sempre desperdiça. E quem enxerga valor, multiplica.